Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu louvo ao nosso Criador por esse nosso encontro, uma vez mais, para aprender a palavra da graça de Deus. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, igreja essa, que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E eu faço esse convite, amado, para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Contamos com a sua presença para crescimento espiritual. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Aprendendo o Curso Certo da Fé. Essa mensagem é muito importante. Por isso eu peço que você tenha em mãos a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito e possa estar meditando uma vez mais para o teu crescimento. A fé, amado, quando vivida do modo certo, extrai poder de Deus e ela se manifesta de conformidade no conhecimento da palavra de Deus. Quando a ouvimos, quando meditamos, lendo, ela se apresenta na Bíblia e se apresentou na vida de muitos homens e mulheres que viram o poder de Deus agindo em suas vidas. Ela, a fé, atua pelo amor de Deus para com os que o invocam, porque é pelo amor que Deus executa a sua misericórdia, a sua compaixão, como também pelo amor que temos que ter para com o nosso semelhante. Quando intercedemos, quando invocamos o poder de Deus a favor de alguém, veja que ela atua pelo amor, pela compaixão, e assim, agindo todos nós, o cumprimento da palavra de Deus se estabelece. O milagre acontece. O poder de Deus se manifesta. Por isso que Jesus disse: amai uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. A fé, ela se executa em nossas vidas dessa forma, com esse sentimento de amor e perdão em nossos corações para com o nosso semelhante. O poder de Deus se manifesta. Por isso que é importante estarmos limpos de coração. Esse fruto fé, ele está vivo quando agimos com amor, quando agimos com misericórdia. Aí se estabelece a fé com obras, obras de amor, obras de perdão, obras de misericórdia. É assim que a fé atua. Por isso, os limpos de coração verão a Deus. Esse é o curso da fé. Para quem a exercita, precisa estar limpo de coração, para que de Deus saia poder em respostas diante das nossas súplicas, orações e petições com ações de graças, quando fazemos a Ele, pois assim orienta o Evangelho. E aprendendo o curso da fé, com respaldo bíblico, vamos à primeira leitura, abrindo a sua Bíblia, na Epístola de Paulo
aos Gálatas, capítulo 5, verso 6. Vamos a essa primeira leitura, amados de Deus. E assim está descrito: porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo ódio, pela vingança, pela mágoa, pelo ressentimento, não, amado. A fé que atua pelo amor. Todos têm fé, mas se nesse coração de filho de Deus que você é, está operando ódio, desejo de vingança, a mágoa ou ressentimento, essa fé está morta, ela está adormecida. Por isso que Paulo diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos. Então, quando nos achegamos a Deus com amor, quando temos amor para com nosso semelhante e perdão, a fé está viva nesse coração. E assim eu declaro, sendo a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, amado Deus, a importância do amor, em especial quando nós nos relacionamos com Deus, com esse fruto. Não basta crer que Ele, Deus, existe, como está descrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. Não basta crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa crença tem que ser acompanhada com amor ao Criador, para que o que está descrito em Salmos, no capítulo 91, se manifeste da parte de Deus em nossas vidas, as suas promessas, as suas proteções, como está descrito lá em Salmos, no capítulo 91, verso 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Veja, esse é o curso da fé. Ela atua pelo amor, como acabamos de ler em Gálatas, capítulo 5, verso 6, e agora em Salmos, capítulo 91, verso 14. Porque a mim se apegou com amor. Assim como ela atua pelo amor, ela também nos ensina que para Deus não existe nada impossível. Então, se para Deus não há impossível, temos que crer assim. Como diz o Evangelho: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Por isso sempre declare: tudo posso naquele que me fortalece. Outro ponto importante, aprendendo o curso da fé, o curso certo da fé, está descrito em Romanos capítulo 10, verso 17. E peço que você abra nessa evidência. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim diz, amado de Deus: e assim, a fé vem pela pregação. Esse ponto é muito importante, porque pela pregação você está ouvindo, você está lendo, você está acompanhando o ensino, você está meditando no assunto. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outro ponto muito importante: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É na palavra da Bíblia que vemos vários sinais e poderes, prodígios da parte de Deus, por intermédio da ação de Deus nas palavras dos profetas, na palavra de Cristo. Pela vontade de Deus se manifestou muitas vezes, muitos sinais e prodígios na vida de muitos dos seus servos, profetas, na vida de Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse: se credes em mim, fareis maiores sinais do que eu fiz. Pela vontade de Deus, em nossas palavras, de conformidade com a palavra de Deus de Cristo, o poder de Deus se manifesta. Porque de Deus sai poder. Se cumpre as palavras dos seus servos. Não é o que está descrito no profeta Samuel?
E vamos a essa leitura, o 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. Vamos a essa evidência. Vamos a essa leitura, amados de Deus. E assim diz, 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo o que Samuel falava se cumpria. Esse é o poder da fé. E falando de palavras, porque é por meio delas que se manifesta o poder de Deus. Vejamos o que também está descrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. E assim diz, amados de Deus: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quando assim cremos de coração, a palavra de Deus, ela se cumpre. Se creres, verás a glória de Deus. E Paulo aqui diz: e tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Verso 14. Sabendo que aquele ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará. Então veja que a crença do apóstolo Paulo aqui está na palavra de Deus, num conhecimento recebido. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, nessa leitura, Paulo diz aqui, sabendo. De que forma? Ele estava lendo a Bíblia, meditando, e na palavra de Deus contém que está escrito que Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Então a nossa fé, amada, ela tem que estar na palavra de Cristo. E Paulo, sabendo disso, que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará, ou seja, uma confiança no que está escrito, nos sinais e prodígios da parte de Deus. Então, esse é o curso certo da fé, é acreditar no que está escrito, nas promessas que está escrita na Bíblia, nos sinais e prodígios que aconteceram e que estão registrados na Bíblia. Através de Jesus, muitas curas aconteceu. Através dos profetas, muitas curas aconteceu. E está registrado na Bíblia. Muitos milagres se manifestou pela vontade de Deus. Como também está escrito, ao que me honra, honrarei. Crença nas promessas, nas palavras da boca de Deus. Esse é o percurso da fé. Esse é o modo certo. Tudo que está escrito, as promessas registradas na Bíblia, se aconteceram lá atrás, também vai acontecer no dia de hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Misericordioso, bondoso para com os que o invocam. Esse é o modo certo que deve ser ensinado. Crença na palavra de Deus, de Cristo, nas promessas que estão registradas, nos sinais e prodígios que estão registrados na Bíblia. Esse é o curso e o modo certo para que todo cristão venha viver na sua fé. Então, amados de Deus, entendendo tudo isso, entendemos que Deus opera o seu poder por meio das palavras que saem da nossa boca de conformidade com o que está escrito, como Paulo disse. Se cremos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará. E crendo assim, o poder de Deus se manifesta, e as nossas palavras em orações e em súplicas, com ações de graças, não caem por terra. Pergunto eu,
Como pode muitos acreditarem nos ensinos religiosos de campanhas e correntes, a forma que eles ensinam, e nos objetos que é dado nessas campanhas e correntes? Acaso nos ensinou Jesus dar objetos como ponto de fé, como hoje se vê nas igrejas, nas correntes, na campanha? Pergunto também, Jesus nos seus ensinos dava rosa, dava sal, dava varinha de Jacó, lenço, dava arquinha da aliança, dava azeite ou qualquer outro objeto para as pessoas exercitar a sua fé? Essas coisas não estão com o ensino na palavra de Cristo. O Evangelho é bem claro, amado de Deus. A fé vem pela pregação de Cristo, como lemos. E na pregação de Cristo não existe nada desses ensinos dos homens religiosos. Em suas campanhas, em suas correntes, leva a lâmpada, leva o martelo ungido, leva a caneta ungida. A fé, ela atrai o poder de Deus quando concordamos e acreditamos nos sinais e prodígios que Deus realizou na vida de homens, na vida de mulheres temente a Deus, e que confiaram em Deus e colocaram diante de Deus as suas orações. Então, isso que é dado nas igrejas, tantos objetos, dessas coisas não sai poder. Poder sai de Deus, por ser Ele galardoador, recompensador dos que o buscam. Pergunto eu, qual a função da rosa ou outra flor qualquer? Qual a função das coisas que Deus criou? Qual a função da rosa? Perfumar o ambiente e enfeitar com o seu colorido os ambientes, e depois murcha e seca e é jogada fora. Qual a função do azeite? É sair dele poder? Não, a função do azeite é temperar a salada, fazer uma fritura, utilizar nas comidas, no preparo das comidas. Qual a função da água que Deus criou, amado? Tudo que Deus criou tem o seu objetivo para a nossa vida, para a nossa manutenção. Cozinhar, beber, etc, etc, lavar. Tudo que foi criado por Deus é para a manutenção desse corpo. Foi criado por Deus para atender a nossa necessidade física no nosso dia a dia. Mas milagres, curas, poderes miraculosos, isso se manifesta por meio da crença no que está escrito. Esse é o modo certo, o curso certo da fé. Não você levar objetos para casa para atrair o mal e depois para ser destruído em uma oração que se faz nessas igrejas. Isso não é fé. Isso se chama idolatria. Quando você pega qualquer objeto dado por pastores cegos, sem entendimento, é de Deus que sai o poder. Quando pedimos com amor a Ele, não exigindo nada de Deus, mas acreditando que assim como o poder de Deus se manifestou na vida de homens e mulheres do passado, quando estes colocaram diante dele suas orações, suas súplicas, assim também acontece nos dias atuais. Quando rasgamos o coração, quando nos aproximamos com amor, Ele diz: poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso acontece na vida daqueles que meditam na palavra de Deus.
E por Deus ser amor, Deus responde. Então, amado de Deus, esse é o curso certo da fé. Crer nas suas promessas, nos seus sinais e prodígios que estão registrados na Bíblia. E Paulo deixou esse entendimento bem claro. Se cremos que Deus ressuscitou Cristo Jesus, veja, Paulo está crendo naquilo que está escrito. Também cremos que Ele nos ressuscitará. Essa é a fé inteligente. A crença nas suas promessas, nas suas palavras, nos seus sinais, que estão registrados na Bíblia. Então a graça de Deus te faz esse convite para que você viva a sua fé com inteligência, com sabedoria. Esse é o conselho da graça de Deus para com todos nós. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que temos que crer no que está escrito. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aqui eu me despeço, deixando o meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja essa, amado, que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Até a próxima. Anjos eleitos mais que vencedores em Cristo Jesus, obrigado pela sua companhia. Até mais. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.